Projeto Audiobook ou Livro Falar. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Leitura da Lei número 12.396, de 21 de março de 2011. Código Nacional de Acessibilidade. Paraolimpíadas, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. Protocolo de intenções. Protocolo de intenções firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro com a finalidade de constituir consórcio público, denominado Autoridade Pública Olímpica APO. Considerando que em 2 de outubro de 2009, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, após vencer processo eleitoral do Comitê Olímpico Internacional, considerando que a referida eleição decorreu dos esforços conjuntos do governo federal, do governo do estado do Rio de Janeiro, da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, dos esportistas, das entidades desportivas nacionais e da sociedade civil, tendo a candidatura brasileira apresentado as inúmeras garantias exigidas para sediar os eventos, considerando que entre as garantias apresentadas consta a criação de ente que integre os esforços dos governos federal, estadual e municipal para a viabilização dos serviços públicos e da infraestrutura necessária à organização e à realização dos referidos jogos, considerando que a entidade federativa na forma de consórcio público, denominada Autoridade Pública APO, será a instituição responsável pela aprovação e monitoramento das obras e dos serviços que compõem a carteira de projetos olímpicos. Resolvem os representantes legais da União, do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro subscrever o presente protocolo de intenções composto pelas disposições que se seguem. Cláusula 1ª. A denominação. O consórcio público previsto neste protocolo de intenções será denominado Autoridade Pública Olímpica APO e regido conforme o disposto na Lei número 11.107, de 6 de abril de 2005 e demais normas específicas aplicadas. Cláusula 2ª. Dos entes consorciados. Subscrevem o presente instrumento de cooperação e de associação visando a constituição futura do contrato de consórcio público interfederativo denominado Autoridade Pública Olímpica APO. 2 pontos. Inciso 1. O município do Rio de Janeiro, entre parênteses, entre aspas, município, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sobre o número 02.709.449/0001-59, concede na cidade do Rio de Janeiro neste ato representado por seu prefeito. Inciso 2. O Estado do Rio de Janeiro, entre parênteses, entre aspas, Estado, pessoa jurídica de direito interno inscrita no CNPJ sobre o número 42.498.600/0001-71, concede na cidade do Rio de Janeiro neste ato representado por seu governador. Inciso 3. A União, entre parênteses, entre aspas, União, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sobre o número 02.961.362/0001-74, concede em Brasília, Distrito Federal, neste ato representado pelo Presidente da República. Cláusula 3ª das definições. Para os fins deste protocolo de intenções serão observadas as seguintes definições. 2 pontos. Inciso 1. Jogos. Edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que serão realizados na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016. Inciso 2. COI. Comitê Olímpico Internacional, entidade internacional de administração dos esportes olímpicos com sede em Lausanne, na Suíça, proprietária dos direitos sobre os Jogos Olímpicos. Inciso 3.
Comitê Rio 2016. Comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, criada com o fim específico de realizar a organização dos Jogos. Inciso 4. Matriz de responsabilidades, documento vinculante que estipula as obrigações de cada um dos seus signatários para com a organização e realização dos Jogos. Inciso 5. Consórcio público, pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação na forma da Lei nº 11.107 de 2005 e demais normas específicas aplicáveis para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica. Inciso 6. Contrato de rateio, contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público. Inciso 7. Carteira de projetos olímpicos, conjunto de obras e serviços selecionados pela Autoridade Pública Olímpica APO como essenciais à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Cláusula 4ª do objetivo e das finalidades. A Autoridade Pública Olímpica APO tem por objetivo coordenar a participação da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro na preparação e realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, especialmente para assegurar o cumprimento das obrigações por eles assumidas perante a COI, Comitê Olímpico Internacional, para esses fins e notadamente, Inciso 1. A coordenação de ações governamentais para o planejamento e entrega das obras e serviços necessários à realização dos Jogos, incluindo a representação dos entes consorciados perante órgãos e entidades da administração direta ou indireta e outros entes da federação nos assuntos pertinentes ao seu objeto. Inciso 2. O monitoramento da execução das obras e serviços referentes aos projetos olímpicos. Inciso 3. A consolidação do planejamento integrado das obras e serviços necessários aos Jogos, incluindo os cronogramas físicos e financeiros e as fontes de financiamento. Inciso 4. O relacionamento em conjunto com os próprios entes consorciados com o Comitê Rio 2016 e demais entidades esportivas nacionais e internacionais responsáveis por modalidades olímpicas e paralímpicas nos assuntos relacionados à organização e realização dos Jogos. Inciso 5. O planejamento referente ao uso do legado dos Jogos com proposição e soluções sustentáveis sobre os aspectos econômico, social e ambiental. Inciso 6º, a elaboração e a atualização da matriz de responsabilidades junto aos consorciados e ao Comitê Rio 2016, visando definir obrigações das partes para a realização dos eventos face às obrigações assumidas perante o Comitê Olímpico Internacional. Inciso 7º, a homologação prévia dos termos de referência, projetos básicos e executivos relativos à preparação e realização dos Jogos, com a estrita finalidade de verificar se atendem aos compromissos assumidos junto ao Comitê Olímpico Internacional, COI, a serem contratados pelos entes consorciados, inclusive seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos casos de utilização do regime diferenciado de licitações e contratos para as obras e serviços estabelecidos em lei federal. Inciso 8º. A interlocução dos casos de impasses relacionados à execução de obras com órgãos de controle de licenciamento ambiental e demais órgãos envolvidos. Parágrafo 1º. Para a consecução do seu objetivo e de suas finalidades, poderá a Autoridade Pública Olímpica APO exercer as seguintes atividades. Inciso 1. Realizar estudos técnicos e pesquisas, elaborar e monitorar planos, projetos e programas. Inciso 2. Firmar convênios, contratos de acordos de qualquer natureza. Inciso 3. Excepcionalmente contratar, manter ou executar obras e serviços referentes à carteira de projetos
projetos olímpicos mediante convênio com os entes consorciados, nos casos previstos no parágrafo 2º, inclusive por meio do regime diferenciado de licitações e contratos para as obras e serviços estabelecidos em lei federal. Inciso 4. Decidir sobre a transferência da responsabilidade sobre projetos integrantes da carteira de projetos olímpicos que forem justificadamente comprovados como de elevado risco de não entrega pelo ente consorciado no prazo necessário à realização dos jogos. Inciso 5. Adquirir e administrar bens, móveis e imóveis. Inciso 6. Atuar na proteção da propriedade intelectual e das marcas relacionadas aos jogos, utilizando-se dos meios jurídicos adequados. Inciso 7. Exercer outras competências necessárias à fiel execução de seus objetivos e finalidades, desde que sejam compatíveis com o seu regime jurídico. Parágrafo 2º. Em caráter excepcional, poderá a Autoridade Pública Olímpica, APO, por decisão unânime do Conselho Público Olímpico, assumir o planejamento e a execução de obras ou de serviços sob a responsabilidade dos órgãos e das entidades da administração direta ou indireta dos entes consorciados, desde que a medida se justifique para a adimplência das obrigações contraídas perante o COI, Comitê Olímpico Internacional, para a realização dos Jogos. Parágrafo 3º. Para a consecução do disposto no parágrafo 2º, a Autoridade Pública Olímpica, a APO, subrogar-se-á em todos os direitos e obrigações decorrentes de procedimentos licitatórios em curso, contratos ou instrumentos congêneres, permanecendo o ente originariamente competente e responsável pelo ressarcimento dos custos incorridos. Parágrafo 4º. A Autoridade Pública Olímpica, APO, poderá realizar novas licitações, contratações e celebrações de convênios para a execução das obras e serviços previstos no parágrafo 2º, caso seja imprescindível para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas perante o COI, Comitê Olímpico Internacional. Parágrafo 5º. No caso da transferência de responsabilidade de obras e serviços na forma do parágrafo 2º, o respectivo ente consorciado ficará obrigado ao ressarcimento à Autoridade Pública Olímpica, APO, de todos os prejuízos causados, tais como custos de execução das obras e operação de serviços, multas rescisórias e encargos financeiros. Cláusula 5ª. Do ressarcimento das despesas assumidas. Na hipótese prevista no parágrafo 3º da cláusula 4ª, a União, observado o devido processo legal, com fundamento no artigo 160, parágrafo único, inciso 1 da Constituição Federal, poderá reter cotas dos respectivos fundos de participação dos demais entes consorciados até o pagamento do crédito. Cláusula 6ª. Da carteira de projetos olímpicos. A APO, Autoridade Pública Olímpica, deverá dar transparência aos critérios de seleção dos projetos que integrarão a carteira de projetos olímpicos, priorizando o atendimento das exigências gerais estabelecidas pelo COI, Comitê Olímpico Internacional. Cláusula 7ª. Da sede da APO, Autoridade Pública Olímpica. A Autoridade Pública Olímpica terá sede e fórum no município do Rio de Janeiro, localizado no estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. A APO poderá manter escritório de representação na cidade de Brasília, Distrito Federal, ou, excepcionalmente, em qualquer localidade relacionado à preparação e realização dos Jogos. Cláusula 8ª. Da área de atuação. A APO terá como área de atuação o estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. Excepcionalmente, a APO, Autoridade Pública Olímpica, poderá atuar em outros estados, no Distrito Federal e municípios da Federação, com vistas à preparação e realização dos Jogos. Cláusula 9ª. Da natureza jurídica. A APO, Autoridade Pública Olímpica, terá a forma de associação pública com responsabilidade jurídica de direito público e natureza autárquica, integrando a administração indireta de cada um dos entes da federação consorciada. Cláusula 10ª. Dos órgãos de gestão. São órgãos da APO, Autoridade Pública Olímpica, : Inciso 1, o Conselho Público Olímpico. Inciso 2, a Presidência. Inciso 3, o Conselho de Governança. Inciso 4,
4, o Conselho Fiscal. Inciso 5, a Diretoria Executiva. Parágrafo único. Os estatutos da APO, Autoridade Pública Olímpica, definirão a estrutura dos órgãos referidos nesta cláusula e poderão criar outros órgãos. Cláusula 11ª do Conselho Público Olímpico. A APO, Autoridade Pública Olímpica, terá como instância máxima do Conselho Público Olímpico órgão de natureza colegiada e permanente, constituído pelos chefes dos poderes executivos da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, ou por representantes por eles designados, cada um com direito a um voto. Parágrafo 1º. O Conselho Público Olímpico reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 6 meses ou extraordinariamente por convocação de seu presidente ou dos demais membros. Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho Público Olímpico serão instaladas com a presença dos representantes dos 3 entes consorciados e suas decisões serão tomadas por unanimidade, exceto nas hipóteses previstas na cláusula 22ª. Parágrafo 3º. A aprovação e modificação dos estatutos da APO dar-se-ão por deliberação do Conselho Público Olímpico na forma do parágrafo 2º, especialmente convocado para este fim. Parágrafo 4º. O Conselho Público Olímpico será presidido pelo representante da União, conforme disposto em lei. Parágrafo 5º. Compete ao Conselho Público Olímpico: Inciso 1. Aprovar e modificar os estatutos da APO, Autoridade Pública Olímpica. Inciso 2. Aprovar a proposta de orçamento da APO, Autoridade Pública Olímpica. Inciso 3. Aprovar a carteira de projetos olímpicos. Inciso 4. Nomear os membros do Conselho de Governança e do Conselho Fiscal. Inciso 5. Decidir sobre o disposto no inciso 4 do parágrafo 1º e no parágrafo 2º da cláusula 4ª e, inciso 6, aprovar a matriz de responsabilidades. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 3 do parágrafo 5º não dispensa homologações prévias previstas no inciso 7º da cláusula 4ª e observada a legislação vigente. Inciso 1. A necessidade e previsão orçamentária aprovada pelo Legislativo de cada ente relativa à despesa com a infraestrutura e serviços acordados. E, inciso 2, a adoção de medidas necessárias no âmbito da responsabilidade de cada ente para a contratação de operações de crédito ou de outras fontes de recursos. Parágrafo 7º. A decisão a que se refere o inciso 5º do parágrafo 5º deverá ser precedida da adoção por parte da APO, Autoridade Pública Olímpica, de medidas preventivas, tais como a indicação ao ente consorciado dos projetos com elevado risco de inexecução no prazo acordado, bem como sugestão de soluções alternativas que podem ser adotadas. Cláusula 12ª da Presidência e da prestação legal da APO, Autoridade Pública Olímpica. O presidente da APO será escolhido pelo Presidente da República e por ele nomeado após aprovação pelo Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 3, alínea 1, letra F da Constituição Federal e cumprirá o mandato de 4 anos, permitida a recondução. Parágrafo 1º. O cargo de presidente da APO, Autoridade Pública Olímpica, deverá ser ocupado por cidadão de reputação ilibada e elevado conceito no campo de especialidade do cargo. Parágrafo 2º. Incumbe ao presidente a representação legal da APO, Autoridade Pública Olímpica, bem como a coordenação e superintendência de suas atividades na forma disposta nos estatutos. Parágrafo 3º. As atribuições de representação legal da APO, Autoridade Pública Olímpica, poderão ser delegadas ao diretor executivo no todo ou em parte por ato específico do presidente
cuja eficácia dependerá de publicação na imprensa oficial. Cláusula 13ª do Conselho de Governança. O Conselho de Governança é órgão permanente de assessoramento do Conselho Público Olímpico de natureza colegiada. Parágrafo 1º. O Conselho de Governança é composto pelos seguintes membros. Inciso 1. O presidente da APO, Autoridade Pública Olímpica, que o presidirá. Inciso 2. O diretor executivo. Inciso 3. 3 representantes do governo federal indicados pelo presidente da APO, Autoridade Pública Olímpica. Inciso 4. Um representante da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, indicado por seu prefeito. Inciso 5. Um representante do governo do Estado do Rio de Janeiro, indicado por seu governador. Inciso 6. Um representante da sociedade civil, indicado pelo Conselho Público Olímpico. Inciso 7º. Um representante do Comitê Rio 2016, por ele indicado. Parágrafo 2º. As decisões emanadas do Conselho de Governança serão tomadas pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho de Governança votará apenas nos casos em que houver empate. Parágrafo 4º. Compete ao Conselho de Governança, inciso 1, opinar antes de seu encaminhamento ao Conselho Público Olímpico sobre, letra A, as diretrizes fundamentais de organização administrativa da APO, Autoridade Pública Olímpica. Letra B, o planejamento estratégico financeiro e orçamentário da APO, Autoridade Pública Olímpica. Inciso 2, apreciar a prestação de contas da diretoria executiva, ouvido o Conselho Fiscal. Parágrafo 5º, o Conselho de Governança poderá convidar representantes das áreas de interesse dos jogos para expor sobre situações específicas, sempre que julgar conveniente. Parágrafo 6º. Os membros do Conselho de Governança, exceto o diretor executivo, além do reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, receberão o valor mensal de R$ 2.200, devido somente nos meses em que ocorrer reunião do colegiado. Parágrafo 7º. A forma de convocação das reuniões, bem como o funcionamento do Conselho de Governança, serão previstos nos estatutos. Cláusula 14ª do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, de caráter permanente e colegiado, é o organismo de fiscalização econômico-financeira da APO, Autoridade Pública Olímpica, e compõe-se de 3 membros indicados pelo presidente da APO, Autoridade Pública Olímpica, e eleitos pelo Conselho Público Olímpico. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho Fiscal, inciso 1, fiscalizar os atos dos dirigentes da APO, Autoridade Pública Olímpica, verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Inciso 2, opinar sobre a prestação de contas da diretoria executiva, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à sua avaliação. Inciso 3, opinar sobre as propostas a serem submetidas ao Conselho Público Olímpico e à diretoria executiva relativas às matérias orçamentárias, financeiras e patrimoniais. Inciso 4, exercer as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pelos estatutos. Parágrafo 2º. A forma de convocação das reuniões, bem como o funcionamento do Conselho Fiscal, serão previstos nos estatutos. Parágrafo 3º. A APO, Autoridade Pública Olímpica, estará sujeita às normas e procedimentos de controle externo da administração pública, na forma da legislação aplicável. Parágrafo 4º. Os estatutos disporão acerca dos mecanismos internos de auditoria, controladoria e correição. Parágrafo 5º. Os membros do Conselho Fiscal, além do reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, receberão o valor mensal de
de R$ 2.200, devido somente nos meses em que ocorrer reunião do colegiado. Cláusula 15ª da diretoria executiva. A diretoria executiva será composta pelo diretor executivo e 4 diretores. Parágrafo 1º. O diretor executivo e os demais diretores serão indicados e nomeados pelo presidente da APO, Autoridade Pública Olímpica, cabendo ao primeiro a direção do órgão. Parágrafo 2º. Compete à diretoria executiva, inciso 1, propor ao Conselho Público Olímpico as diretrizes fundamentais de organização administrativa da APO. Inciso 2, submeter ao Conselho Público Olímpico o planejamento estratégico, financeiro e orçamentário da APO, Autoridade Pública Olímpica. Inciso 3, apresentar ao Conselho Público Olímpico a proposta de carteira de projetos olímpicos. Inciso 4, submeter ao Conselho Público Olímpico relatórios sobre casos em que estejam ocorrendo situações excepcionais que possam comprometer o cumprimento dos cronogramas, orçamentos, qualidade das entregas, entre outros. Inciso 5, aprovar o percentual máximo de cargos e funções previstos no anexo 1 a serem providos durante o exercício seguinte, em conformidade com a demanda de trabalho e estágio de organização dos jogos, bem como os critérios e requisitos para sua ocupação. Inciso 6, aprovar o regimento interno, o regulamento de pessoal e o código de conduta do quadro de pessoal da APO, Autoridade Pública Olímpica. Inciso 7, publicar em meio oficial a estrutura regimental e o quadro demonstrativo de cargos e funções da APO, Autoridade Pública Olímpica. Inciso 8, divulgar no início de cada exercício os nomes dos ocupantes dos cargos e funções na estrutura da APO, Autoridade Pública Olímpica, por meio da imprensa oficial e do sítio do consórcio na rede mundial de computadores internet. Inciso 9, administrar a APO, Autoridade Pública Olímpica, tomar as providências adequadas à fiel execução das diretrizes e deliberações do Conselho Público Olímpico. Cláusula 16ª da contratação de pessoal. A contratação de pessoal pela APO se dará por tempo determinado na forma do inciso 9 do artigo 37 da Constituição, sendo o recrutamento sujeito à prévia aprovação em processo seletivo simplificado, conforme o regime da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Parágrafo 1º. Para a consecução de seu objetivo e de suas finalidades, fica a Autoridade Pública Olímpica APO equiparada às pessoas jurídicas referidas no artigo 1º da Lei nº 8.745, de 1993, com vistas à contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Parágrafo 2º. Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, imprescindível à preparação e realização dos jogos. Parágrafo 3º. As contratações dispostas no caput serão realizadas pelo prazo de até 3 anos, admitidas sucessivas prorrogações do contrato, desde que o prazo total não ultrapasse a data de extinção prevista para a APO, Autoridade Pública Olímpica. Parágrafo 4º. Não se aplicam à APO, Autoridade Pública Olímpica, os prazos a que alude o artigo 4º da Lei nº 8.745, de 1993. Parágrafo 5º. O nome dos contratados por tempo determinado e a denominação dos respectivos cargos temporários serão divulgados na imprensa oficial e no sítio da APO, Autoridade Pública Olímpica, e na rede mundial de computadores e internet. Parágrafo 6º. A APO, Autoridade Pública Olímpica, poderá ainda exercer suas atividades com pessoal cedido de órgãos e entidades da Administração Pública Federal e dos demais entes federados. Parágrafo 7º. A APO, Autoridade Pública Olímpica, poderá requisitar servidores dos entes consorciados para nela
terem exercício, não podendo exceder a 20% do seu quantitativo total de servidores. Parágrafo 8º. A diretoria executiva decidirá sobre a conveniência e oportunidade acerca do momento para a realização do processo seletivo simplificado e da quantidade de pessoal a ser contratado em cada exercício financeiro. Parágrafo 9º. A diretoria executiva apreciará e aprovará a proposta de contratação temporária a cada exercício, considerando os perfis e quantitativos e sua adequação às necessidades da APO, Autoridade Pública Olímpica, e aos limites orçamentários definidos para as despesas com pessoal temporário. Parágrafo 10º. A remuneração dos profissionais contratados deverá observar os valores fixados na administração pública federal para cargos com atribuições semelhantes ou considerar valores de mercado caso não haja referências na administração pública. Parágrafo 11º. Os contratados pela APO, Autoridade Pública Olímpica, na forma do caput desta cláusula, são assegurados obrigatórios da Previdência Social como beneficiários do regime geral de Previdência Social disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Cláusula 17ª. Dos cargos comissionados e das funções gratificadas. Ficam criados para exercício exclusivo da APO, a Autoridade Pública Olímpica, os cargos comissionados de presidente da APO, Autoridade Pública Olímpica. CPAPO, de cargo de diretor executivo, CDE, de cargo de diretor técnico, CDT, de cargo de superintendente, CSP, de cargo de supervisor, CSU, de cargo de assessoria, CA, e as funções técnicas, FT, constantes do anexo 1. Parágrafo 1º. A remuneração dos cargos e funções é definida no anexo 2. Parágrafo 2º. Os ocupantes dos cargos e funções previstos no caput desta cláusula serão segurados obrigatórios da Previdência Social como beneficiários do regime geral de Previdência Social disposto na Lei 8.213 de 1991, ressalvado o caso de servidores estatutários eventualmente cedidos ou requisitados. Parágrafo 3º. Os cargos comissionados de diretor, de superintendente, de supervisor e de assessoria são de livre nomeação e exoneração pelo presidente da APO, Autoridade Pública Olímpica, até o limite fixado no orçamento anual da APO, Autoridade Pública Olímpica. Parágrafo 4º. O cargo de diretor executivo, CDE, deverá ser ocupado por cidadão de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade do cargo, devendo ser escolhido e nomeado pelo presidente da APO, Autoridade Pública Olímpica. Parágrafo 5º. O servidor ocupante de cargo efetivo, o militar ou o empregado permanente de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal, investido nos cargos a que se refere o caput desta cláusula, poderá optar por uma das remunerações a seguir discriminadas, observado o limite previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Inciso 1. Do cargo comissionado, do cargo efetivo, do posto ou graduação ou do emprego, ou inciso 2. A remuneração do cargo efetivo, do posto ou graduação ou do emprego, acrescida do percentual de 40% do respectivo cargo em comissão. Parágrafo 6º. As funções técnicas FT são de ocupação privativa de servidores cedidos ou requisitados de órgãos e entidades da administração pública federal e dos demais entes federados. Parágrafo 7º. O servidor designado para ocupar o cargo de função técnica FT perceberá a remuneração do cargo efetivo acrescida do valor da função para a qual foi designado. Parágrafo 8º. A diretoria executiva deverá divulgar anualmente o percentual máximo de cargos e funções
funções a serem ocupados durante o exercício seguinte em conformidade com a demanda de trabalho e o estágio de organização dos jogos. Parágrafo 9º. Ato do diretor executivo da APO, Autoridade Pública Olímpica, divulgará no início de cada exercício o nome dos ocupantes dos cargos e funções na estrutura da APO, Autoridade Pública Olímpica, por meio da imprensa oficial e do sítio do consórcio na rede mundial de computadores, internet. Cláusula 18ª do regime da atividade financeira. A execução das receitas e das despesas da APO, Autoridade Pública Olímpica, obedecerá às normas de direito financeiro dos entes consorciados aplicáveis às entidades públicas. Parágrafo único. Todas as demonstrações financeiras serão publicadas no sítio da APO na rede mundial de computadores internet. Cláusula 19ª da responsabilidade subsidiária. Os entes da federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações da APO, Autoridade Pública Olímpica. Cláusula 20ª das relações financeiras com os consorciados. A administração direta ou indireta de ente da federação consorciado somente entregará recursos à APO, Autoridade Pública Olímpica, quando houver assumido a obrigação de transferi-los por meio de contrato de rateio. Parágrafo 1º. As despesas da APO, Autoridade Pública Olímpica, serão custeadas pelos 3 entes consorciados conforme contrato de rateio a ser estabelecido. Parágrafo 2º. O contrato de rateio deverá considerar o ressarcimento dos custos de que trata o parágrafo 3º da cláusula 4ª. Parágrafo 3º. Caso não haja o pagamento da parte devida no contrato de rateio pelo ente consorciado, a União, com fundamento no artigo 160, parágrafo único da Constituição, poderá reter cotas dos respectivos fundos de participação dos demais entes consorciados até o adimplemento do respectivo crédito. Cláusula 21ª dos convênios. A APO, Autoridade Pública Olímpica, fica autorizada a celebrar convênios, protocolos, termos de cooperação ou outros tipos de avenças conveniais com entidades públicas ou privadas visando o desenvolvimento de atividades institucionais ou de cooperação compatíveis com suas finalidades. Cláusula 22ª do recesso. A retirada de ente consorciado da APO, Autoridade Pública Olímpica, antes da extinção dependerá de lei específica. Parágrafo único. Os bens destinados à APO, Autoridade Pública Olímpica, pelo consorciado que se retirar, não serão revertidos ou retrocedidos, executadas as hipóteses de: Inciso 1. Decisão do Conselho Público Olímpico tomada com o voto de, pelo menos, 2 entes consorciados e, inciso 2, expressa previsão no instrumento de transferência ou alienação. Cláusula 23ª das hipóteses de exclusão. São hipóteses de exclusão do ente consorciado: Inciso 1. A não inclusão pelo ente consorciado em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais de dotações suficientes para suportar as despesas a serem assumidas por meio de contrato de rateio nos termos do planejamento anual ou plurianual da APO, Autoridade Pública Olímpica. Inciso 2. A subscrição de protocolo de intenções para a constituição de outro consórcio público com finalidades iguais ou a juízo da maioria do Conselho Público Olímpico, assemelhadas ou incompatíveis e, inciso 3, a existência de motivos graves reconhecidos em deliberação fundamentada da maioria dos membros do Conselho Público Olímpico. Parágrafo 1º. A exclusão prevista no inciso 1 ocorrerá após prévia suspensão, período em que o ente consorciado poderá se reabilitar. Parágrafo 2º. Os estatutos estabelecerão o procedimento administrativo para a aplicação da pena de exclusão, respeitando o direito à ampla defesa e ao contraditório. Parágrafo 3º. A aplicação da pena de exclusão dá
dar-se-á por meio de decisão da maioria dos membros do Conselho Público Olímpico. Parágrafo 4º. O procedimento previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, será aplicado subsidiariamente. Cláusula 24ª da extinção e do prazo de duração. A APO, Autoridade Pública Olímpica, será extinta em 31 de dezembro de 2018 ou antes, por decisão unânime dos membros do Conselho Público Olímpico. Parágrafo 1º. O Conselho Público Olímpico, por decisão unânime, poderá alterar o prazo de duração da APO, a Autoridade Pública Olímpica, prorrogando-o por no máximo 2 anos. Parágrafo 2º. Até 6 meses antes da extinção da APO, a Autoridade Pública Olímpica, o Conselho Público Olímpico decidirá sobre a responsabilidade de cada ente pelas obrigações remanescentes do consórcio. Parágrafo 3º. Até que haja a decisão de que trata o parágrafo 2º, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou daqueles que deram causa à obrigação. Parágrafo 4º. Com a extinção da APO, a Autoridade Pública Olímpica, cedido ou requisitado, retornará aos seus órgãos de origem e os contratos de trabalho de pessoal serão automaticamente extintos. Parágrafo 5º. Na destinação do legado dos Jogos, poderá a APO, Autoridade Pública Olímpica, mediante decisão de seu Conselho de Governança, transferir, doar ou destinar seus bens a qualquer órgão ou entidade que integre a administração de ente da Federação Consorciado. Cláusula 25ª da alteração do contrato da APO, Autoridade Pública Olímpica. A alteração do contrato que institui a APO, Autoridade Pública Olímpica, dependerá de instrumento aprovado pelo Conselho Público Olímpico, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Cláusula 26ª do regime jurídico. A APO, Autoridade Pública Olímpica, será regida pela Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005 e demais normas específicas aplicáveis. Parágrafo único. Em caso de omissão das normas referidas no caput, aplicam-se à APO, Autoridade Pública Olímpica, no que couberem as disposições da Lei número 10.406 de 10 de janeiro de 2002, relativas às associações civis. Cláusula 27ª dos princípios. Aplicam-se à APO, Autoridade Pública Olímpica, os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública e, em especial, Inciso 1. O respeito à autonomia dos entes federados consorciados, de modo que o ingresso ou a retirada da APO, Autoridade Pública Olímpica, dependem apenas da vontade de cada um dos entes consorciados, sendo vedado que lhes sejam atribuídos incentivos para ingresso. Inciso 2. A solidariedade em razão da qual os entes consorciados se comprometem a não praticar qualquer ato omissivo ou comissivo que venha a prejudicar a boa execução e realização dos jogos. Inciso 3. A transparência permitindo o acesso de cada um dos entes consorciados a qualquer reunião ou documento. Inciso 4. A eficiência permitindo que todas as decisões tomadas pela APO, Autoridade Pública Olímpica, sejam explícitas e previamente fundamentadas e que demonstrem sua viabilidade e economicidade. Cláusula 28ª da ratificação e do contrato de consórcio público. Somente será considerado consorciado o ente da federação subscritor do protocolo
protocolo de intenções, que o ratificar integralmente por meio de lei, parágrafo único. Após a ratificação, mediante lei, de cada um dos entes consorciados, o presente protocolo converte-se automaticamente em contrato de consórcio público. Cláusula 29ª da exigibilidade. Quando adimplente com suas obrigações, qualquer ente consorciado é parte legítima para exigir o pleno cumprimento das cláusulas previstas no presente protocolo. Cláusula 30ª da gestão associada de serviços públicos. Não haverá gestão associada de serviços públicos e não serão concedidos, permitidos ou autorizados serviços públicos pela APO, Autoridade Pública Olímpica. Cláusula 31ª da publicidade. O presente protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial de cada um dos entes consorciados. Parágrafo único. A publicação do protocolo de intenções poderá ser feita de forma resumida, desde que indique o local e o sítio da rede mundial de computadores, internet, em que poderá ser obtido seu texto integral. Cláusula 32ª da resolução consensual de conflitos. Os entes da federação consorciados devem dar preferência à resolução de conflitos por mecanismos consensuais, tais como a conciliação e a mediação, na forma a ser definida nos estatutos da APO, Autoridade Pública Olímpica, e por estarem de acordo, os entes federados partícipes assinam o presente protocolo de intenções em 3 vias de igual teor e forma para os devidos fins de direito. Em espaço em branco, de fevereiro de 2011, município do Rio de Janeiro, Eduardo da Costa Paz, prefeito do município. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Santos Filho, governador do Estado. União, Dilma Rousseff, Presidenta da República. O projeto audiobook visualiza para os seus ouvintes o seguinte quadro, anexo 1. Quadros de cargos em comissão e funções gratificadas da Autoridade Pública Olímpica. Na primeira linha central, lê-se: cargos de direção executiva, presidente e cargo de diretor executivo, CDE. Descrição: CPAPO, cargo comissionado de presidente da Autoridade Pública Olímpica. Quantitativo 1. Descrição: CDE, cargo de diretor executivo. Quantitativo 1. Cargos de direção técnica, CDT. Descrição: cargo de direção técnica, CDT. Quantitativo 4. Cargos de superintendência, CSP. Descrição: cargos de superintendência, CSP. Quantitativo 15. Cargos de supervisão, CSU. Descrição: cargo de supervisão, CSU. Quantitativo 30. Cargos de assessoria, CA. Descrição: cargos de assessoria 1. Quantitativo 20. Descrição: cargo de assessoria CA 2. Quantitativo 20. Cargos de função técnica gratificada, FT. Descrição: função técnica FT 1. Quantitativo 30. Descrição: função técnica 2, FT2, quantitativo 30. Descrição: função técnica 3, FT3, quantitativo 30. No anexo 2, o projeto audiobook visualiza o segundo quadro de remuneração dos cargos comissionados e gratificação por função da Autoridade Pública Olímpica. No seguinte quadro, vê-se do lado esquerdo a primeira descrição: cargos comissionados e funções técnicas gratificadas. Do lado direito, corre a segunda lista em valores, valor remuneratório, visualizando então cada cargo em esquerda e direita. CPAPO, cargo comissionado de presidente da Autoridade Pública Olímpica, valor remuneratório R$ 22.100. CDE, cargo de diretor executivo, valor remuneratório R$ 21.000.
Cargo de diretor técnico CDT, valor remuneratório R$20.000. Cargo de superintendente CSP, valor remuneratório R$18.000. Cargo de supervisor CSU, valor remuneratório R$15.000. Cargo de assessoria CA1, valor remuneratório R$15.000. Cargo de assessoria CA2, valor remuneratório R$18.000. Função técnica 1, FT1, valor remuneratório R$1.000. Função técnica 2, FT2, valor remuneratório R$3.000. Função técnica 3, FT3, valor remuneratório R$5.000. Esta foi a descrição do projeto audiobook Lei número 12.396 de 21 de março de 2011, que ratifica o protocolo de intenções firmados entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro com a finalidade de constituir consórcio público denominado Autoridade Pública Olímpica APO. Leitura, locução, Vinícius Freneda Medeiro. Leitura da Lei número 12.396, de 21 de março de 2011. Código Nacional de Acessibilidade. Paraolimpíadas, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. Projeto audiobook ou livro falar. A sua voz amiga, a voz do cidadão. No YouTube Brasil. Locução, Marisa Freneda. Locução, edição e sonoplastia técnica, Vinícius Freneda.